E o domingo chegou, cheio de alegria, cheio de esperança mais uma vez. E é tão bom saber que Deus está agindo em vários lugares do mundo. Tem tantas igrejas celebrando a pessoa de Jesus, aprendendo. Cada domingo é um dia especial porque Deus está equipando, instruindo, confortando, consolando, inspirando seu povo. E tomara que você queira, tá certo? Tomara que você queira cada vez mais adorar, buscar, aprender mais sobre o nosso Deus, que não se limita só aos domingos. Eu mando um abraço para quem nos acompanha aqui no Face, também culto online, um grande abraço, que Deus abençoe, que seja muito importante essa interação espiritual nossa, agora de manhã. Nós temos um vídeo do pastor Josué, falamos dele na semana passada, e ele fez um pedido de oração. Por favor, vamos ouvi-lo. Nós sustentamos esse missionário lá no Amazonas, tudo bem? na implantação de igreja. Como vocês sabem, aqui o nosso trabalho é em Manaus. Eu trabalho na periferia, na plantação de uma nova igreja, que é esta igreja aqui. Ela fica num bairro bem pobre de Manaus, e tão pobre quanto violento. Nós temos esse salão aqui e por ocasião do período de missões, eu queria só compartilhar alguns pedidos de oração para o nosso ministério aqui. Ontem houve uma desgraça no bairro aqui, houve um estupro de uma menina e morte. Depois mais de 3.000 pessoas lincharam a pessoa e mataram. E por isso hoje na nossa escola dominical, que nós começamos 5 horas da tarde a escola dominical, vamos até 6h30, e depois temos um lanche e o nosso culto. Nós temos um período só porque o lugar é muito ruim, não dá para fazer 2 períodos e não tem obreiros ainda. Então, e hoje, por ocasião disso, os pais não deixaram as crianças virem, os adolescentes que nós temos na escola. E eu queria que você estivesse orando por isso. É uma região chamada Zona Vermelha, mas nós estamos há 10 meses já nesse ministério. E eu queria pedir oração por esse trabalho aqui. Também temos um trabalho lá no interior, né, em Tefé. Eu viajo 4 vezes por ano, fico 15 dias cada viagem, mais ou menos. Então, é outro ministério. Quando eu estiver lá, eu faço outro filme. Orem por nós, irmãos. Orem por esse local aqui, que é um local alugado, mas nós temos um salão de 50 metros e mais uma sala e os banheiros lá dentro, e estamos querendo alugar um pouco mais. E precisamos de ajuda nesse ponto em oração. Tá? Um grande abraço. É a nossa igreja lá em Manaus. É nossa responsabilidade cuidar do missionário. Não esqueça de orar por ele, tá certo? De vez em quando você pode também mandar um recadinho por e-mail, dando ânimo para ele. Não esqueça de contribuir. Nós é que sustentamos aquela obra lá. É Deus que nos abençoa para a gente abençoar. A gente usa o envelope verde, que é destinado específico para missões, tá certo? A gente assumiu um compromisso com Deus. Eu quero só trazer a nossa memória. Vamos orar agora? Ora por ele e você mesmo. Pede para Deus proteção. Pede para que aquela igreja seja vitoriosa. Peça ao Senhor que tudo isso que aconteceu não atrapalhe o crescimento da igreja, pelo contrário, que as pessoas superem, que Deus conforte a dor da família que perdeu a filha. Ó Senhor, as trevas estão ali imperando, e como tantos outros lugares, mas nós oramos especialmente por Manaus, por essa periferia onde o pastor Josué está trabalhando. Que o Senhor renove as forças do nosso missionário, da Eunice, a esposa, do Josuezinho, da Bia, também da Elisa e do Fábio, que estão em outro lugar de Manaus, a filha do Josué. Que o Senhor os encha de coragem, que eles tenham toda a ousadia e que o Senhor faça milagres lá, Pai. Que a Tua palavra seja pregada, pessoas se convertam e saiam das trevas e conheçam a luz de Jesus. E obrigado por o Senhor abrir nossos olhos e saber que o Senhor deseja alcançar pessoas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Então, nos ajude a sermos engajados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mostrar bem rapidamente também, nós fomos sexta-feira na Cracolândia,
Quero mostrar para os irmãos, isso aqui é o grupo da nossa igreja, tem outras pessoas de outras igrejas lá, na rua da Cracolândia, à noite, sexta-feira, das 8 às 9, a gente fica orando, intercedendo, sendo motivados. Ali somos em 5 aqui, que foram, né? Que bom que o Zezão, aquele grandão, que nem precisa falar, e a Érica, lá do lado direito, não está funcionando isso aqui? Não está funcionando, não. E o Zezão estava com medo de andar na rua, então a gente falou, não fica com medo não, Zezão, que a gente dá... a gente faz toda a escolta para você aqui, ó. Avança, por favor, aí. Olha o grupo todo. Aqui eu pedi para dar uma devocional, falei com eles, depois tem o grupo todo, tem uma foto aí. Tem gente aqui, pessoal, que foi tirado da Cracolândia, foi resgatado, e hoje virou resgatador, né? Você não sabe a alegria de conversar com alguns deles, de contar a sua vida na rua. E tem um deles lá, que ele passou por toda a triagem, vai para uma casa de recuperação, depois volta, fica nesse apartamento. É uma igreja que paga R$ 1.300 por mês, esse apartamento é alugado. Essa igreja é uma igreja, chama Batista Filadélfia, nem sei de onde que ela é, mas eles sustentam esse pessoal aqui. Tem outra igreja que ajuda. A ajuda é pouca, até entre eles recolhe oferta. Você vê que coisa? Pessoa que se desloca para lá, recolhe oferta para pagar o café, o almoço e tudo mais. Então, essas são moças que estavam lá, fiquei feliz de ver, né? Mulheres envolvidas ali, gente que cozinha, que enquanto a gente vai para a rua, aí traz depois quem quer, muitos não querem, traz quem quer, conseguimos trazer 14, pode girar aí, conseguimos 14. Esse aqui é um rapaz que foi recuperado lá e agora ele virou resgatador, ele sai para a rua com a gente, esqueci o nome dele, Éder. E o outro também está recuperando, não é? O outro está lá, dorme lá. E esse pastor aqui, eu tirei a foto dele porque ele morou 20 anos na rua. 20 anos na Cracolândia. E ele saiu de lá, se tornou pastor. E você não sabe a alegria desse homem de sair com a gente, a coragem. E quando a gente chega para abordar uma pessoa, eu não sei o que falar. Ele já chega chegando, né? Deus levanta a gente assim, que fala na linguagem, que chama, que... Isso é Deus agindo na vida dessas pessoas. Então, eu estou trazendo isso para a gente ser desafiado a abrir nossos olhos. Aqui em São Paulo, a responsabilidade não é só da prefeitura, não é só do governo. A prefeitura pode até dar alguma coisa para eles, não é? Mas nós temos algo muito melhor que o recurso, é a pessoa de Jesus, que arranca, né, da escravidão. Então, graças a Deus por esse povo que está indo lá. Obrigado quando você apoia, quando a gente faz a arrecadação de alimento. Quando a gente faz, eu mostrei lá uma foto, aquelas roupas lá, é fruto de arrecadações, né? Em breve a gente vai precisar de mais, porque as pessoas comem todo dia, não é? Vamos precisar de levantar mais recursos. E só para falar ainda de missões, ontem tivemos uma assembleia aqui, assembleia ordinária, a primeira do ano, foi prestação de contas, relatório financeiro, que nós prestamos ontem para os irmãos que vieram. Infelizmente, muitos membros estão faltando. Eu quero pedir para você, quando a gente convoca a reunião, é sua responsabilidade comparecer para cuidar do povo de Deus, para cuidar da igreja. E você como membro, a gente deixou 4 semanas, o aviso convocando para a reunião de ontem, para você que é membro. E ontem nós tomamos a decisão de adotar mais um missionário, que é o Fábio Volpe. Ele já esteve aqui, ele está implantando igrejas em Rio Grande do Sul. Mais uma igreja, mais um lugar onde a gente está. Você não fica feliz com isso? A gente precisa aprender a desprender os olhos só daqui, não é, irmãos? Deus não é limitado à nossa vidinha, ao nosso bairro. E vamos hoje ao tema da série. Vamos hoje falar, na semana passada, conversamos sobre Jesus, o mais ilustre, o convidado de mais honra, que deveria fazer parte da nossa família. Isso que aprendemos, Jesus transforma a nossa vida, da água para o vinho, assim como Ele transformou os elementos, porque Ele é Deus. Ele muda a nossa história. Jesus perdoa nossos pecados e nos dá uma nova vida, nos tira das trevas para a luz. E hoje vamos estudar mais um texto que fala sobre a divindade, que Jesus é Deus. Então eu quero que você abra, por favor, compartilhe sua Bíblia com alguém. Compartilhe sua Bíblia com alguém. Lucas 5,
17 a 26. Lucas 5, 17 a 26. Gente, antes de ler, como é maravilhoso nós termos acesso agora, nesse momento, a uma cena, a um cenário que aconteceu 2000 anos atrás. É como se Deus abrisse nossos olhos, descortinasse nossa visão, para dar uma pequena olhada numa amostra, uma pequena amostra de quem Jesus é. É como você vai pegar a sopa, vai provar a sopa, aí você pega uma colher só, e você fala, olha esse cenário aqui, Lucas 5, 17 a 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados, olha quantos lugares, da Galileia, da Judeia, que fica no sul do país, e da capital Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Em Marcos 2 nos informa que ele estava dentro de uma casa, tá certo? Que é um texto paralelo. Versículo 18. Vieram alguns homens, Marcos fala que eram 4, trazendo um paralítico numa maca, e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, imagine isso aí, subiram ao terraço. Em Marcos fala que eles abriram um buraco, como se fosse uma laje, que não era laje, tá certo? Abriram um buraco. E o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Versículo 20. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos, maravilhados no caso, e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Há paralíticos em cada evangelho. Se você é um leitor da Bíblia, sabe que em todos os evangelhos tem paralíticos. Escolhi esse, por causa de alguns detalhes que têm a ver com a nossa realidade. O livro de Lucas, o João, vimos na semana passada, apresenta Jesus como Deus. Ele é Deus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, fala João. Agora em Lucas, ele apresenta Jesus como o homem com H maiúsculo, o homem ideal, o homem perfeito, o homem pré-existente. Lucas fala que Jesus era Jesus antes de nascer Jesus. O Jesus pré-existente. É tanto assim que ele nos faz lembrar esse texto do Antigo Testamento, Jesus antes de Jesus, porque ele não chamava Jesus, né? Era o Deus Filho. Mas olha outros nomes dele aqui antes dele nascer. Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer. Porque um menino nos nasceu, uma profecia sobre ele.
um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, nome de Jesus, hein, gente? Pai Eterno, Príncipe da Paz. Esse é o nosso Jesus. Um pequeno texto que já fala de uma cristologia, né, de uma teologia sobre Jesus, 700 anos antes dele nascer. E a Virgem vai conceber em Lucas, e vai dar luz, lá, Lucas capítulo 2, e vai acontecer. Então eu quero propor isso aqui agora à noite, agora de manhã. Queria ler junto com você. Somente Jesus é capaz de nos libertar das mazelas que paralisam as nossas vidas. Você crê nisso? Porque a gente precisa acreditar que há certas paralisias, e não me refiro só à paralisia, à doença, que deixa a pessoa tetraplégica, não estou falando só desse tipo de paralisia. Há algo muito mais profundo do que a doença, que a Bíblia identifica a raiz, o pecado. O pecado, nós nascemos e sofremos uma série de mazelas na vida, de sofrimentos, de traumas. E é o que está acontecendo nesse texto aqui. O paralítico aparece. A gente não sabe o que aconteceu, se o paralítico pediu, se não pediu. O fato é que aqueles homens sabiam que Jesus estava numa casa, provavelmente eles estavam indo. Eles já tinham ouvido falar de Jesus. Antes desse episódio, Jesus já tinha expulsado demônio, já tinha curado pessoas. Eles já tinham visto milagres. E eles estão indo ver um paralítico, impossibilitado por si mesmo de chegar até Jesus. Aquilo move aqueles homens. Eles podiam estar lá dentro da casa, ouvindo Jesus também. Mas eles falaram, a gente tem que fazer alguma coisa. Pegaram aquele homem paralítico lá, foram para casa. Você sabe, onde Jesus andava, o amor, o ensino, a personalidade de Jesus atraía as pessoas, porque elas eram arrastadas, o sofrimento, a dor, e Jesus falava verdades que confortavam aqueles corações. E as pessoas queriam estar perto dele. Só para a gente ter uma ideia, na multiplicação dos pães, eram 3.000 pessoas. Então, talvez a gente não consiga compreender a multidão em torno da casa. A multidão em torno da casa. E todo mundo queria estar lá, pegando o seu lugarzinho, sua vaga, se acotovelando, muitos fora da casa. E eles levaram esse. A primeira palavra que esse texto nos faz pensar é estrago, que está aqui no versículo 17 a 18. Qual é o estrago? O estrago é que fala aqui que esse homem, não sabemos quantos anos, se chegou um momento em que a coordenação cerebral, a coluna vertebral paralisou, a doença atingiu áreas motoras do cérebro. Essa semana morreu, né, um paralítico muito famoso, né? Stephen Hawking, não é? Stephen. E pena que mesmo contemplando as estrelas, ele não tinha um coração aberto para contemplar o Deus que criou as estrelas, né? E aqui nós vemos um homem totalmente travado, e tem pessoas hoje que talvez estejam andando na sua casa, mas estão travadas emocionalmente, começam a ficar sem iniciativas, começam a morrer sonhos, casamentos que ficam estagnados, parados. As pessoas estão travadas, já não conseguem mais falar eu te amo, já não conseguem mais perdoar, acumulam culpa, acumulam experiências do passado. Tem gente que não consegue ir para frente porque é travado, talvez criado com rótulos. Você não consegue, você é fraco, você não tem força, você é assim mesmo, você não tem jeito. Então as pessoas ficam paralisadas. E parece que não. Tem engravatados com certas paralisias. Viciados, travados, o vício vai acorrentando a pessoa. A pessoa que tem vícios secretos, e ela acha que ninguém está sabendo, mas ela está colocando bolas de ferro na perna,
Não consegue sair daquilo. E aquilo vai drenando as energias. A pessoa vai deixando de ser útil. E é tomada, vitimizada por aquilo que ela carrega. Até mesmo doenças como o câncer podem ter causas psíquicas. O ódio provoca câncer. Se houver ódio no coração, pode se tornar câncer no estômago. Não estou dizendo que todo câncer tem origem, mas certas atitudes internas, amarguras, somatizam. E aí vai desenvolvendo mazelas, doenças. Apesar de muitas doenças serem físicas, o pecado é a raiz das enfermidades. Escolhas que nós fazemos. E a Bíblia fala: todos pecaram. Todos pecaram. Mais do que isso, a Bíblia fala que sem Cristo todos nós somos mortos. Estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Em outras palavras, éramos como cadáveres. Não tinha vida de Deus em nós. Não tínhamos paladar para as coisas de Deus. Tínhamos só a vida bios, a vida biológica, de viver, de existir. Mas tem uma outra vida que a Bíblia fala, quando Jesus falou: eu vim trazer vida, é uma outra palavra, não é bios, é zou, que significa a vida de Deus dentro de nós. E essa vida de Deus, Deus dá quando a gente crê em Jesus, quando a gente nasce de novo. Então a Bíblia fala que Ele nos arranca disso. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto, uma outra palavra, é equipe, que está aqui no versículo 18 a 19. Vieram alguns homens, esses homens, os 4 homens, que vieram ajudar o paralítico. Muitas pessoas, no desespero, elas buscam qualquer coisa, buscam até uma religião utilitarista. Tem até religião pronto-socorro que as pessoas estão atrás de uma cura, estão atrás de uma ajuda imediata, e tem gente tão desesperada que o que fala para ela, ela vai. Ela não quer saber a procedência da cura. Ela quer o alívio. Você sabe disso. E muita gente é manipulada pela própria religião, prometendo aquilo que Deus não promete. Ou desesperos e tantas religiões nesse sentido. Aí as pessoas caem em armadilhas. Esses amigos solidários, eles não aceitaram simplesmente estar dentro do ambiente onde Jesus estava. Para você pensar. Hoje nós estamos aqui, está gostoso, não está? Ar-condicionado. Essas cadeiras nossas são tão confortáveis. Falta-nos memória às vezes, não é? Mas já sentamos por muitos anos em bancos de madeira, não tinha encosto. Cadeiras duras, algumas cadeiras, quem tinha 80, 90 quilos, essa cadeira abria as pernas assim. Esse olho já viu muita coisa acontecer. Hoje parece que a gente esquece, né? Parece que tudo aqui está confortável, tal, e a gente vai acostumando com essa vida automática. Mas tem gente que se incomoda, que não consegue ter Jesus só para si. Na verdade, alguns estudiosos falam que os psicopatas pensam só neles. Eu não estou falando de psicopata que mata a gente, não. É o psicopata, aquela pessoa orgulhosa. O mundo gira para ela. Ela quer só favor dos outros. Ela não pensa nos outros. Ela desenvolve a atitude assim, fixa, de que ela vive para ela. E os outros são utilitários a serviço delas. E se não as ajudam, ele vai se distanciando das pessoas, se isolando, porque o egoísmo dela é maior do que os relacionamentos. Mas tem gente solidária aqui. Há 3 tipos de pessoa nesse texto. Há os que precisam de ajuda para chegar a Cristo, representado pelo paralítico. Há aqueles que levam aqueles que precisam de Cristo até Jesus. E tem aqueles que ficam no caminho atrapalhando as pessoas que querem chegar até Jesus, que nesse caso é a multidão. Como nós podemos ouvir de Jesus 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes na semana, sendo que tem gente que não ouve 1 vez só? Para você pensar. Para você pensar. Nossa igreja tem adotado como estratégia de pastoreio pessoas que somam forças, recursos, para alcançar os outros.
através do pequeno grupo. Aqui é um pequeno grupo de 4 homens. E também o evangelismo pessoal que Jesus falou, Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas em todo canto. Nós temos aqui 4 homens unindo forças, tempo, para levarem um convidado a uma casa onde Jesus ensinava. Tem alguma coisa a ver com a nossa realidade? Nós podemos, nos pequenos grupos, orar pelas pessoas, colocar uma cadeira vazia e pedir, Deus, traga uma pessoa para cá, dá carona para essa pessoa, convidar essa pessoa, fazer se aproximar dessa pessoa e trazê-la até Jesus. Essa união de forças tem resultados. Essa experiência pode se repetir em nossa vida. A presença de Jesus não é limitada ao domingo. Tem gente que pensa que Deus está dentro de um prédio como esse. Aí Deus está aqui, aí a gente sai daqui depois, 11h30, meio-dia, à noite, aí Jesus fica aqui encastelado, né, no prédio, aqui é a casa de Deus. Aqui não é a casa de Deus, tá certo? Aqui não é a casa de Deus, aqui é um prédio da igreja, que quando nós estamos, nós até podemos falar a casa de Deus quando a gente está aqui, porque Deus está aqui no nosso coração. Nesse sentido, simbolicamente, aqui é a casa de Deus. Mas Jesus é livre, como diz aquela música, nas casas, nos campos, construções, nas ruas. Jesus está nas ruas. Jesus sente a dor da cidade. Deus ouviu o clamor dos escravos egípcios. Deus ouviu o clamor. Deus ouve o clamor hoje de pessoas que não têm nem condições de orar. E não oram. Onde que Jesus está? Jesus está em mim, está em você. Se Jesus está nas ruas, Ele está nas ruas através de você, porque o Espírito está dentro de você. As pessoas que você conhece, onde você trabalha, com quem negocia. Os colegas na classe da faculdade, você representa Jesus. Talvez elas nunca saberiam quem é Jesus. Mas quando olham para você, se você é um cristão, cristão significa cópia de Cristo, pequeno Cristo, então você é Cristo para aquela pessoa. O seu gesto, a sua oração por ela, a sua mensagem de esperança por ela. Teve um momento que lá na Cracolândia não dá para tirar foto. Os traficantes não deixam tirar foto. Você vê um mar de gente, assim, umas 3.000 pessoas sentadas. 9h30 da noite, todo mundo com um cachimbo na mão. É cena assim que você vê aquelas pessoas com os olhos estatelados. Zumbis. Cada um com um cachimbo. Uns ficam levantando e andando de um lugar para o outro, passa pela gente, mas não pode tirar fotos, os traficantes não deixam. E a gente estava voltando já, depois das 10 da noite, voltando para o apartamento, veio um rapaz de bermuda, espumando pela boca, sem camisa, todo doidão. E a gente estava voltando para casa, ele nos parou e começou a falar tanto palavrão, e apontar para cima, e falar o nome de Jesus, e numa linguagem confusa. E eu ali fiquei parado com aquela cena. E os outros ali em volta. Aí parece que saiu aquele ser do mal, que parece que ele estava possuído mesmo, né? Todo sujo, mal cheiroso. E ele apontou o dedão assim para o Zezão, e ficou xingando. E eu falei, meu Deus do céu. Isso aquilo pega a gente de surpresa, né? Aí quando ele ficou um pouco lúcido assim, aí Zezão deu um abraço nele, e ele falou assim, me levanta. Aí o Zezão levantou aquela figura. E ele ficou com aquele momento de alegria no olhar dele, que ele foi abraçado ali. Aí nessas horas eu lembrei que Jesus está na rua, abraçando. Quem é que faz isso? Quem é que tem condições, amor, para fazer isso, para não medir esforço, para ir atrás de um paralítico e sinalizar para ele que tem um Deus que se importa, mas não é um Deus que está longe, esse Deus se materializa em carne e osso, e às vezes a gente precisa de um abraço para saber que está vivo, que alguém se importa, um abraço curador, que mostra para aquela pessoa que ela é um ser, que tem valor, a cidade não importa com ela, às vezes a cidade só muda a pessoa de lugar, limpa o lugar, mas não trata da alma enferma que ela está.
Então a gente tem que valorizar muito esse tipo de pessoa que vai lá, que se interessa. Ainda hoje Deus busca buscadores de gente. Buscadores de gente. Precisamos ter essa visão de levar pessoas a Cristo, pessoas desacreditadas na vida. E aqui nós vemos, além de equipe, nós vemos esforço. Esforço. 19 e 20 aqui. Olha o esforço desses homens. Não conseguindo levar o homem até Jesus, primeiro obstáculo, multidão, superlotação. A fila anda e às vezes a fila para. Já teve assim? Justamente na sua vez, você espera a sua senha e sua senha não vem. E vai. A multidão, às vezes, era um paredão na vida de um Zaqueu que tem que subir numa árvore. A multidão não queria ouvir a voz do cego Bartimeu, que clamava: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. E as pessoas enxotando: dá licença, dá licença, dá licença. A mulher com hemorragia, tentando achar uma brecha, no meio da multidão, abrindo caminho, agachando para chegar aí com aquele pensamento: se eu tocar nas vestes dele, ele vai me amparar, ele vai olhar para mim. E ela conseguiu, no meio da multidão, ela foi lá. E às vezes as pessoas ficam no seu caminho, mas você não pode desistir, você tem que falar: eu vou até Jesus. Nesse caso, esse homem nem isso podia fazer. Só que esse esforço, essas pessoas, quando vem a multidão, eles podiam falar: não tem jeito, né? Não tem jeito, né? Tem muita gente para Jesus atender. Fazer o quê, né? Ó, paralítico, a gente fez o que a gente podia. E talvez gente acotovelando: dá licença, tem outros doentes aqui, tem gente aqui. Naquela época, as casas tinham uma pequena escada lateral e o telhado, a laje, eram feitas de gravetos e barro. Não era difícil quebrar. E devia ser uma casa grande também. Mas eles localizaram onde Jesus estava e começaram, eu fico pensando naquele culto, né? Aquele culto está acontecendo, e Jesus, Marcos fala que Jesus estava ensinando, aí começa a cair pedacinho de lasca de pau, de barro, terra, areia, e alguns afastando assim a cadeira. O que está acontecendo aqui? Para o negócio lá. É bom quando tem certos cultos que quebram a rotina, não é? Que as coisas são muito previsíveis. E ali estão baixando, os 4 camaradas, baixaram ali a maca. Eles colocaram no coração: nós vamos levar essa pessoa para Jesus, custe o que custar. Qualquer obstáculo que tiver no nosso caminho, a gente não vai desistir. E Gálatas 6, versículo 9, fala assim: não nos cansemos. Nós não podemos nos cansar de fazer o bem, porque a gente vai colher. Nós vamos colher. Nós não podemos parar de orar pela pessoa que você ora. Você não pode desistir do seu filho, você não pode desistir do seu marido. Você está carregando aquela pessoa na oração até, e você não pode descansar enquanto aquela pessoa não tiver cara a cara com Jesus. E esses homens tinham essa determinação, esse esforço. E não é só esforço, é criatividade. É criatividade. Se não pode desse jeito, a gente faz desse jeito. E a igreja precisa aprender a mudar a metodologia. Nós não devemos mudar nossa mensagem, não podemos mudar nossa essência, mas às vezes a gente aborda uma pessoa de um jeito e de repente não funciona mais. Aquele jeito que a gente faz pode não funcionar. Então, pensar numa outra abordagem. E esses homens esforçam. E outra coisa que acontece aqui é que custa quebrar telhado. Quem pagou a conta? Ali está tudo bem bom. Mas quem é que paga a conta? Quem é que vai arrumar o telhado depois? Para você pensar nisso. Quais são os telhados que precisam quebrar, ou gastos que a igreja tem, e alguém tem que pagar? A obra de Deus é feita com recursos do povo de Deus. Provavelmente depois aqueles homens fizeram uma vaquinha ali, mandaram chamar pedreiro, ou eles mesmos consertaram. Mas na obra de Deus tem a obra missionária que custa dinheiro. Aí eu pergunto: você ama a obra de Deus a ponto de você dar das suas finanças? Os dízimos são para sustento aqui da obra de Deus, aqui nesse local. Você sustenta aqui tudo que acontece? Você vê esse movimento, Horto Júnior, os recursos, livros, gastos, manutenção desse prédio, funcionários, limpeza. Você acha que tudo isso cai do céu?
É responsabilidade nossa de amar a obra de Deus, para que pessoas aprendam sobre Deus. Seja aqui, seja em outro lugar também, não estou dizendo só aqui, como aqueles irmãos que gastam lá na Cracolândia do próprio bolso e ainda doa lá, faz a gente ficar envergonhado. Porque às vezes a gente está pensando só no nosso mundo, querendo Jesus só para nós. Tem a oposição do lado de dentro, tinha os mestres da lei, teólogos, seminaristas, fiscalizando defeitos em Jesus. Eles não estavam lá porque eles queriam Jesus. Eles estavam mal intencionados. Tem gente preconceituosa, isso aqui é um alerta para nós. É um alerta para nós. Tem gente na igreja que está mal intencionada. Talvez levada à igreja pelo próprio diabo, para ver defeito. Ela não consegue aprender. Gente, se Jesus ensinando tinha gente mal intencionada, você pensa o que hoje? Esse comedor de arroz e feijão ensinando aqui. E tem gente que ele não está preocupado em crescer. Ele acha o ambiente gostoso. Ele acha que legal. A música, mas ele não vê Deus agindo, seu coração endurece. É um alerta para nós. Porque tem pessoas que, ao invés de melhorarem, à medida que o tempo passa, elas ficam mais hostis, ficam piores. O coração vai endurecendo. E esses caras são eles que vão tramar a morte de Jesus. Então tem gente mal intencionada na igreja, que não está por causa de Jesus. Talvez por uma outra motivação, mas não o Jesus. É o que está ocorrendo aqui. E uma última palavra que aparece aqui é a esperança. A esperança. E em Mateus fala que Jesus, antes de falar, perdoados estão seus pecados, Jesus fala para ele, sabe o quê? Filho, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Talvez ninguém tinha chamado aquele homem de filho. Tem gente desanimada da vida, perdeu a alegria, não tem mais motivação para nada, parece que está tudo tão difícil. Era o caso desse paralítico aqui. Ele vivia desanimado, sua baixa estima estilhaçada. E havia uma crença entre os judeus que toda doença, algo na cultura, quando a pessoa estava doente era pecado. E nem toda doença era pecado, porque você sabe que uma vez Jesus falou que ele estava doente para que se manifestasse nele a glória de Deus, um outro caso, tá certo? Mas isso era a mentalidade, a pessoa não dava nada por ela tinha uma alma totalmente estraçalhada. Sabe que às vezes pessoas ficam doentes, dá pane no cérebro, se tornam paralítico por causa da culpa. Aquela culpa. Algo que a pessoa fez, a consciência é pesada, aquilo vai acumulando, ela vai desacreditando nela mesma, sem forças, presa, tomada, está andando, está trabalhando, mas está tudo sombrio. É o caso desse homem totalmente parado. E os teólogos ali tinham uma teologia certa e errada. Qual é a teologia certa? Só Deus pode perdoar os pecados, que eles falaram. Nem falaram. Eles só... Mas Jesus é Deus, ouviu o que eles falaram. Eu fico pensando, se você estivesse na presença de Jesus, cuidado com o que você pensa. Mas, de uma certa maneira, a gente está. Eles estavam certos que só Deus perdoa os pecados, porque Salmo 133 fala, bendiz minha alma ao Senhor e não esqueça do seu benefício. É Ele que perdoa os seus pecados, é Ele que sara as suas enfermidades. Portanto, minha alma, não esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Falar, teus pecados estão perdoados, é fácil, qualquer um pode falar, até eu posso falar. Mas o milagre acompanha a autoridade da fala. Não é verdade? Para que vocês saibam quem eu sou, levanta. Toma a tua cama e anda. Mas aqueles homens não tinham competência, capacidade, sensibilidade espiritual para ver que Jesus era Deus, infelizmente. E assim acontece hoje. Tem os que creem, os que não creem. Os que buscam, os que continuam paralisados sem essa vida de Deus. Então, meus irmãos, aquele homem entrou carregando, ou melhor, aquele homem entrou carregado, saiu carregando. Ele entrou dominado pela sua condição, saiu dominando. Entrou dependente de homens, saiu dependente só de Deus.
E Jesus fala, vendo-lhes a fé. Olha o plural, vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé. Talvez o paralítico nem tinha, mas está no plural. Olhou para o cenário, vendo-lhes a fé. A nossa fé é útil até para quem não tem fé. Porque Deus pode ouvir sua fé e abençoar até quem não tem fé. Porque fala, ele viu a fé de todos. E ele abençoou. Então a gente não pode desanimar de interceder pelas pessoas. Então não vamos desanimar. Não vamos desanimar em nosso PG. De orar pelas pessoas. De trazer paralíticos para Jesus. Gente que está cativa do medo, do vício, do desespero, da angústia, da solidão. E aí a gente vê essas 4 palavras que aparecem, que subentende-se aqui, não é? Estrago, equipe, esforço e esperança. E por último, uma vez que Jesus é Deus, é necessário percebermos os estragos do pecado, somarmos esforços para levar a mensagem transformadora do Evangelho. E tomara que essa igreja seja como aqueles 4 amigos. Que cada um de nós aqui tenha a atitude daqueles 4 e sermos uma igreja cheia de gente assim. Amém? Amém.